Então, nós vamos tratar sobre igreja, e por que nós começamos a falar do assunto, né? Nada na nossa igreja surge do acaso. É porque o livro de Ruth é um livro que trata muito da nossa ligação com a igreja. Deixar a igreja, voltar para a igreja, disciplina na igreja, comunhão com a igreja. Então a gente precisa saber onde está pisando. O sermão nos clareia muito a mente a respeito da doutrina. Mas é fato que o sermão ele não tem por propósito expor de maneira exaustiva a doutrina. Então a gente vai fazer isso durante as escolas bíblicas dominicais para que nós possamos conhecer bem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos abrir o texto da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, 14. Diz assim: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são os chamados e eleitos e fiéis. O Cordeiro vai combater e vai vencer. E os que estão com o Cordeiro são os chamados, os eleitos e os fiéis, os que se unem no corpo de Cristo. Outro texto, 1 Coríntios 1, 2 e 24. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, a carta é endereçada à igreja, mas não todas as igrejas, em primeiro lugar, mas a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados, chamados santos, que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 24, do mesmo texto. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Se a igreja é a reunião dos chamados, dos eleitos, dos escolhidos de Deus, e esta é a igreja de Deus que está em vários lugares, esta igreja é composta não somente pelos judeus, mas por judeus e gentios, para mostrar que a igreja ela é universal, ela está em todos os lugares. Ela é a igreja de Deus, procede de Deus, ela se encontra em uma localidade, mas ela faz parte de um corpo total, que é a igreja de Cristo, que une judeus e gentios. Vamos orar? Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos em Teu nome mais uma vez para esta aula, Senhor Deus, este momento de estudos na Tua palavra, em que o Teu Espírito nos é necessário mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender melhor não somente estes e muitos outros textos, e sairmos daqui, Senhor Deus, mais conhecedores, mais sabedores daquilo que o Senhor requer para a igreja e daquilo que nós podemos contribuir com ela. É assim que nós oramos no poder de Cristo. Amém. Veja, primeiro a confissão de fé vai tratar sobre o uso do termo igreja, né? Qual é a origem desse uso? Ele diz assim, isso é um comentário de Alexander Hodge, é um dos presbiterianos mais conhecidos ali do século XIX. O termo Novo Testamento, o termo igreja, né, no Novo Testamento, corresponde ao termo inglês ou português, igreja, que vem de eclesia em grego. Este é derivado do termo kalein, que é chamar para fora. Então, a igreja é a reunião dos que são chamados para fora. Eles são retirados de um lugar e reunidos em outro. E, portanto, constitui um corpo separado. É bom se dizer que o verbo kalein, ou a palavra eclesia, ela não tem a única conotação igreja. Se você conhecer um pouco de grego, você vai ver em outros textos, que não são textos religiosos, a palavra eclesia sendo utilizada.
porque diz respeito a uma assembleia. Não é à toa que a Assembleia de Deus tem esse nome. Então, seria a Ecclesia Tuteu. A Assembleia de Deus em grego teria esse nome, Igreja de Deus. O nome Assembleia de Deus quer dizer Igreja de Deus. Mas o termo Assembleia é como se fosse um sinônimo de igreja. Mas pode ser também um sinônimo de outro tipo de assembleia. Uma reunião, né? A gente fala, por exemplo, é a Assembleia Ordinária da Igreja Presbiteriana do Alto Branco para a apresentação das contas da igreja. Esse termo Assembleia, se fosse em grego, era exatamente o mesmo termo para a igreja. Então seria a Igreja Ordinária, a Assembleia Ordinária. Só que quando fala do ajuntamento solene, da reunião dos crentes, a conotação de igreja é somente religiosa. Ele continua dizendo, e portanto constitui um corpo separado, termo este usado para expressar a vocação eficaz provinda do Espírito Santo, pela qual ele traz as almas mortas à vida na obra de regeneração. O termo igreja, portanto, é um termo coletivo, incluindo todo o corpo dos chamados, ou eleitos, ou crentes. A reunião dos crentes é a igreja. Porém, ele começa a especificar. A esta igreja, o corpo coletivo dos eficazmente chamados, todas as promessas do Evangelho são endereçadas. Ela é descrita como a coluna e fundamento da verdade. Por favor, abram aí 1 Timóteo 3,15. Como é que a igreja de Cristo ela é chamada, como ela é conhecida no Novo Testamento. 1 Timóteo 3,15. Quem achar pode ler com vigor aí. Leia alto, por favor, para a gente escutar. Isso, o apóstolo Paulo está dizendo que ele vai escrever, né, vai instruir como as pessoas devem se portar na igreja de Deus. Aí ele vai explicar o que é a igreja de Deus. É a coluna e baluarte da verdade. É o fundamento, é o parapeito, né, e o sustentáculo da verdade. Aí nós já temos uma grande distinção para a descrição do que é a igreja segundo os romanos definem que é a igreja. Nós reconhecemos que a igreja não é a verdade. Porque dizer que a igreja é a verdade é dizer que a verdade procede da igreja em primeira instância e isto não é verdadeiro. A igreja não pode definir o que é verdade. A igreja pode dizer o que é verdade. Ela declara a verdade, mas ela não diz o que é verdade. No sentido de ela mesma legislar a esse respeito. Por isso que as ordens da igreja, elas estão estabelecidas com fundamento na palavra. Todas as vezes que os irmãos veem aqui uma proposição da confissão de fé, há proposição para resumir, para sistematizar o que está na palavra. Por isso que você tem versículos que apontam para aquela proposição. Uma frase que explica uma coisa e vai lhe remeter para a palavra de Deus. Porque na nossa concepção, segundo o apóstolo Paulo, nós não somos a verdade. Nós somos os portadores da verdade. A igreja, ela declara aquilo que Deus falou na palavra. E aí ela declara a verdade, não por proceder dela a verdade, mas porque ela detém o conhecimento da verdade revelada na palavra. A igreja, portanto, é a coluna e o fundamento da verdade. Nós não podemos, irmãos, buscar a verdade na ciência, por exemplo. Muitos crentes passam o tempo inteiro querendo ouvir o que a ciência tem a dizer sobre questões que só a igreja pode responder, porque é a igreja que tem o fundamento da verdade. E até as asseverações da ciência precisam passar pelo crivo da igreja, não o contrário. Nada que a igreja diz precisa passar pelo crivo do Estado. Nada que a igreja diz precisa passar pelo crivo da ciência. Não precisa. Mas eles todos precisam passar pelo crivo da igreja.
que é coluna e baluarte da verdade. Quando, há alguns anos, se propôs dizer que a origem de todas as coisas, ou pelo menos a origem da raça humana e do universo, né, veio de uma explosão, e que dessa explosão veio ordem, e dessa ordem nós tivemos a origem dos animais até chegar no desenvolvimento, na origem dos homens. A igreja nunca reconheceu isso como verdade. E a igreja não reconheceu como verdade porque a carta aos Hebreus, no capítulo 1, referendando-se no texto de Gênesis, diz: todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus, e nós as reconhecemos como criação de Deus porque nós cremos. Não porque há uma comprovação científica. Eu fico realmente preocupado quando alguns crentes genuínos, não tenho dúvida nenhuma que eles estão querendo substanciar mais a fé, passam o tempo inteiro tentando se tornar cientistas para aumentar a sua fé. A gente não precisa ser cientista para comprovar o que Deus já disse. O que Deus disse está dito. Quando teu pai diz alguma coisa, né, tem coisa mais revoltante do que você dizer uma coisa ao seu filho e procurar saber se é verdade. Você está me chamando de mentiroso? É isso que a gente faz quando a gente quer uma comprovação do que já está dito na palavra. Ora, se existem evidências científicas, eu posso até conhecê-las, não para aumentar a minha fé, mas é um uso ordinário ali de uma comprovação que até os ímpios perceberam. Mas não passa disso. Porque em muitos outros casos, a conclusão dos cientistas é antagônica à palavra. E aí você vai se colocar numa situação difícil. Eu creio em quem? Então, o nosso pressuposto tem que ser: a igreja é a coluna e baluarte da verdade. O que ela diz é a verdade. Quando a ciência concorda com a igreja, ponto para a ciência, valeu aí, obrigado. Quando ela discorda, é problema dela. Não é um problema nosso. Nós não vamos entrar em embate com a ciência porque a ciência discordou. A maioria deles é ímpio. Então, na maioria dos casos, também vão cair em conclusões ímpias. Nós não precisamos da evidência nem da ciência, nem da subscrição do Estado para pensar o que nós pensamos. Porque Deus revelou e a igreja declarou o que é a verdade e ponto final. Né? Então, toda essa ideia, né, cientificista que tem invadido a igreja não deve ser vista com bons olhos. A gente não precisa ter palestras e mais palestras para refutar o Big Bang e dizer que a criação é o correto. Pouco importa o que vão dizer, porque a minha fé está fundamentada no que diz a palavra. Se eu conheço alguma coisa a mais que a ciência demonstra que isso está certo, ótimo. Mas isso não vai mudar nada na minha vida, absolutamente nada. A igreja, em primeiro lugar, é conhecida como a coluna e baluarte da verdade, mas também como o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo. Abram, por favor, em Efésios 1, 22 e 23. Quem achar pode ler. Efésios 1, 22 e 23. É bom guardar essa informação que o Juarez nos trouxe. E Cristo é o cabeça da igreja. Porque quando a gente for estudar sobre o Papa, vocês vão perceber que há uma distorção disso aí. Cristo é o cabeça. É porque Paulo começa a falar com essa linguagem de partes do corpo. Porque logo em seguida ele vai dizer que nós formamos o corpo. Então o corpo inteiro, ele é regido pela cabeça. É a cabeça que me faz falar, é a cabeça que me faz andar, que me faz gesticular. Tudo provém da cabeça. Então, Cristo é a cabeça e nós formamos o corpo. E este corpo se chama igreja.
A igreja também é conhecida como a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 2 e 9. Outra pessoa lê. Vinte e um, 2 e 9. Essa imagem de esposa, de mulher do Cordeiro, não é uma imagem nova, né? Assim, ninguém sabia disso aí. Lá em Apocalipse a gente aprendeu. Nunca foi assim. Você tem, por exemplo, Isaías falando que o nosso Redentor é o nosso marido. Você tem o profeta Oséias tendo que se casar com uma esposa prostituta para mostrar que Israel era uma prostituta, que Deus foi tirá-la de dentro do prostíbulo e foi santificá-la, purificá-la. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 5, faz exatamente a mesma asseveração, só que de maneira contrária. Um homem que se casa com a mulher e revela Cristo e a igreja ali naquele casamento. Então, é algo extremamente conhecido. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E a igreja é o corpo de Cristo, certo? Então, tudo isso é verdade. A respeito daquela igreja visível, nós já aprendemos, que pode ser em gradação mais pura ou menos pura. Só que até agora a gente aprendeu a igreja como se fosse uma igreja única. Que ora está mais visível, menos visível, mais santa, menos santa. Aprendemos agora o fundamento do uso da palavra, que é a reunião dos crentes. Só que lá em Israel, a igreja conseguia se reunir num lugar só. Qual era o lugar que Israel se reunia como igreja? Qual era a cidade? Vamos, gente, pelo amor de Deus. Onde é que Israel se reunia? Onde é que ficava o templo? Jerusalém. Quase que eu ia voltar para Gênesis agora, começar tudo de novo. Jerusalém é a cidade que Deus reuniu o seu povo. Então não era necessário que houvesse várias igrejas, mas uma igreja única. Eles tinham reuniões menores nas casas, né? Mas a igreja se reunia de fato no templo para adorar o Senhor ali. Hoje isso é impossível, né? Israel era um país do tamanho de nada, com pouca gente, com muita facilidade de fazer esse tipo de locomoção. Hoje seria impossível. E não faz mais sentido porque a lógica do Antigo Testamento era uma força que puxava, né, de Israel de fora para dentro. Então todos os povos eles eram atraídos para Israel. Você pensa assim, se eu pudesse desenhar aqui, eu colocaria várias setinhas de todas as nações sendo puxadas, exercendo uma força de Israel puxando. Acho que é força centrífuga, né, que faz isso. Posso estar errado. Tem uma que é centrípeta e outra centrífuga. Se eu não me engano, a centrífuga é a que atrai, puxa. E aí no Novo Testamento é o contrário. Porque Cristo diz em Atos que eles devem aguardar a descida do Espírito, porque dali de Jerusalém vão se espalhar. É o que acontece na dispersão logo depois. Então a força já não é mais de atrair para Israel, mas de fazer com que de Israel saia a mensagem do Evangelho e encontre todos os países do mundo. Dessa maneira não haverá mais a centralização de poder em Israel, nem da adoração em Israel. Isso volta, inclusive, com a Igreja Romana, né? Que tenta centralizar, mais uma vez, o poder da adoração em Roma, especialmente ali no Vaticano. Então, essa igreja não pode mais se reunir como se reunia antes. Ela precisa se espalhar. Em se espalhando, ela precisa de um governo local. Por isso, os apóstolos eles saem
E em cada cidade onde eles plantam uma igreja, eles também escolhem presbíteros e diáconos, elegem-os para aquela igreja e eles continuam o trabalho. Por isso que cessa o trabalho apostólico. Porque o trabalho apostólico era de um ofício extraordinário. Os apóstolos, eles foram levantados por Cristo, treinados por Cristo em pequeno número, 12, para que estes 12 pudessem rodear a terra, né, sair pregando em vários lugares e plantando igrejas. Por isso que os apóstolos não paravam numa igreja. Eles plantavam, elegiam presbíteros e diáconos e passavam para outra igreja. E depois supervisionavam o trabalho dessas igrejas. Posteriormente, só o que restou com a morte dos apóstolos foram os pastores, que são divididos em presbíteros, docentes e regentes, e os seus diáconos. Só isso. E eles governam a igreja local. Por isso, irmãos, você ter ainda a ideia, né? Alguns pastores têm esta ideia de que eles são chamados para ter um exercício do seu ofício semelhante a dos apóstolos. O pastor diz assim: eu sou um pastor plantador. Então eu planto e vou-me embora, como os apóstolos faziam. Não é maldade de nenhuma pensar dessa forma, né? Ou agir dessa forma. Eles estão tentando servir de uma certa maneira. Só que este ofício que tinha esta característica se encerrou com a morte dos apóstolos. Os pastores não foram chamados para plantar a igreja e sair da igreja. Os apóstolos não deram essa ordem. Eles foram chamados, eleitos e ordenados para ficar naquela igreja, naquela cidade. Os apóstolos precisavam fazer isso porque era da natureza do ofício deles, ser um ofício itinerante, não dos pastores. Os pastores têm um ofício que é mais ligado à presença por muitos anos numa igreja. Para vocês terem uma ideia, não existe nenhum registro na Escritura de uma reeleição. Nem de presbítero, nem de diácono. Vocês imaginam por quê? Porque não tinha mandato. Mandato com prazo, né? Tinha mandato, mas não tinha prazo. Era por isso que não tinha reeleição. Porque o ofício, que foi os dois ofícios que foram deixados para a igreja, eles deveriam ser perenes. À medida que um presbítero adoecesse, não pudesse continuar, um diácono morresse, então a igreja ia se reunir, eleger mais um, mais dois, mais três, quantos fossem necessários, estavam eleitos para o resto da vida. Eles não tinham necessidade nenhuma de sair de uma igreja para outra. Mas criou-se essa categoria de pastor plantador. O que não é da natureza do ofício pastoral, era da natureza do ofício apostólico agir assim. Os pastores são eleitos para ficarem numa igreja a vida inteira. A não ser que aconteça algo absurdo. Mas não se deve... Hoje, você está num seminário, a pretensão dos seminaristas é começar com um pastor auxiliar numa igreja, depois se tornar um pastor titular numa pequena igreja para ganhar experiência, depois ele vai para uma igreja média e ele finda a carreira numa primeira igreja da cidade. Quer dizer, se você olhar direitinho, na cabeça de muita gente é um plano de cargos e salários, né? Ele vai fazendo a sua carreira dessa maneira. Ele vai começando do menor para o maior. Quando isso não ocorre na Escritura. Os pastores que eram eleitos para uma congregação, eles eram eleitos para uma congregação que estava começando e iriam até o final da vida. E o próximo pastor era eleito para aquela congregação e iria até o final da vida. Em casos esporádicos, obviamente havia um movimento de um para o outro, mas via de regra era assim que acontecia. Era assim. Esse é o motivo pelo qual eu sempre me estabeleci em Campina, me enraizei em Campina, porque eu não tenho nenhuma pretensão de sair daqui. Embora já tenha recebido alguns convites durante os 2 mandatos que eu já estou aqui. Mas isso nem passa pela minha cabeça. Porque minha vida está aqui. Até que Deus queira, eu estarei com os irmãos. Eu acho que isso é extremamente proveitoso para a igreja e para o pastor. Para o pastor, porque facilita muito o trabalho. Quando eu conheço os irmãos, muitos aqui eu conheci quando eram solteiros, eu já tive a oportunidade de casá-los, né?
depois de batizar os filhos, e agora estou acompanhando a educação dos filhos. No caso de Alice, por exemplo, que chegou aqui criança, eu tive a oportunidade de acompanhar a infância, no final da infância dela, a adolescência, o casamento, e agora ela está grávida e vai ter uma bebezinha. Imagina como é que um pastor aconselha uma pessoa assim. Eu conheço Alice, os pais de Alice, as histórias, as dificuldades, as vitórias, o casamento. Então, para mim, eu estou muito contextualizado. Agora, você pega um pastor que desembarcou ontem aqui, ele vai passar pelo menos 2 anos aí para conhecer o nome de todo mundo e depois ter uma mínima noção de quem é quem. E só depois disso aí ele vai começar um trabalho um pouco mais apurado. Então não é bom para a igreja. Às vezes é necessário, mas não é bom. O trabalho pastoral é um trabalho de longo prazo. E eu repito, isto também diz respeito ao ofício dos presbíteros e o ofício dos diáconos. Havendo uma necessidade, nós acrescentamos um a mais ou dois a mais, em havendo homens que também tenham os requisitos que a Escritura nos traz como requisitos básicos para os ofícios. Mas a gente não deve ficar trocando. Os presbíteros estão aí, sempre, exceto casos, né, excepcionais, né, exceto a excepcionalidade, é óbvio. Não deveria haver uma troca, mas eles deveriam continuar, porque isso facilita muito o ministério deles e também uma grande segurança para a igreja. Então, visto que cada parte deste corpo inteiro possui a natureza comum do todo, o termo comum, igreja, é naturalmente, às vezes, aplicado ao corpo inteiro de todas as nações e eras concebidas como unidade, e às vezes a igreja de uma província ou cidade particular, como a igreja dos Tessalonicenses, ou a igreja de Éfeso, ou no plural, se referindo a várias igrejas individuais de uma região, como as igrejas da Ásia, ou as igrejas da Macedônia, ou da Galácia. E às vezes o termo se aplica a alguma família cristã designada como a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Então o termo igreja tem muitas aplicações. A aplicação que nós conhecemos até agora, nos outros 2 estudos, é a aplicação mais comum. É a igreja como a igreja de Cristo. Pois não? Uhum. O Brasil é um exemplo disso. A pergunta, por exemplo, havia necessidade de abrir mais uma igreja em João Pessoa? Sim e não, né? Sim, porque em determinados bairros não tem. É uma cidade grande, já considerada grande como João Pessoa, você se deslocar é um negócio complicado. Então, ter várias igrejas espalhadas pela cidade facilita. Mas, por outro lado, uma igreja lá não poderia fazer esse trabalho? Sim, mas faria esse trabalho exatamente como a gente está fazendo? Não. Porque, apesar de nós sermos da mesma denominação, a gente vai fazer distinções entre denominações. Mas dentro da denominação, existem distinções. Então, a ida da Igreja Presbiteriana do Alto Branco para João Pessoa,
que enfrentou uma grande resistência na nossa chegada lá, de todos os presbitérios, né? Nós fomos extremamente atacados pelo motivo que nós estávamos indo para João Pessoa. Mas o fato é o seguinte: alguém plantaria uma igreja como a igreja litorânea lá em João Pessoa? Não. Isso invalida os trabalhos da nossa denominação e de outras denominações? Também não. Claro que não. Mas nós reconhecemos que há gradações de pureza na igreja. E naquele nível, né, de liturgia, de compromisso pastoral, confessional, como a nossa igreja tem, nós não enxergamos que alguém pudesse fazer aquilo ali. Inclusive inspirar outras igrejas a se tornarem cada vez mais puras. Isso tem acontecido. Se você perceber, eu vou voltar para o teu ponto, só para não perder aqui o gancho. Se você perceber, depois da plantação da Igreja Presbiteriana do Alto Branco em Campina Grande, foi que se começou a despertar sobre o Cântico dos Salmos. É ou não é? Você tem algumas igrejas que voltaram a cantar, pelo menos de maneira parafraseada. Eu estou dizendo isso porque eu fui na igreja congregacional há pouco tempo e eles estão cantando salmos parafraseados. Que é aquele salmo meio adaptado, mas estão cantando. Não cantavam antes, cantam agora. É ou não é influência? Exposição sequenciada das Escrituras. Eu nasci e me criei em Campina Grande. Nunca vi nenhuma igreja ter exposição continuada das Escrituras. Hoje, várias igrejas na cidade têm. É ou não é influência nossa? Claro que é. E assim por diante, irmãos. Então a gente vai mudar todo mundo? Não, não vai. Mas se a nossa influência for positiva em outras congregações, parte dessa necessidade já se comprovou. Porque Cristo estava dizendo o seguinte: aqui a discussão é a respeito de missões originárias, né? Onde você chega e num determinado lugar, ninguém ouviu falar do Evangelho. Praticamente não existe mais essa necessidade hoje. Praticamente. Não estou dizendo que não exista em nenhuma circunstância, mas praticamente não existe. Então, o que me parece existir hoje é a necessidade justamente de elevar-se o grau de pureza da igreja. Existem igrejas na Paraíba, aliás, cidades na Paraíba, que só tem igreja, basicamente só tem igreja neopentecostal e algumas poucas pentecostais. Então, ou você tem sinagoga de Satanás, que são as igrejas neopentecostais, ou você tem igrejas menos puras, que são as igrejas pentecostais. Face a isso, há ou não há necessidade da plantação de uma igreja pura, de uma igreja de origem verdadeiramente bíblica, confessional? Claro que vale. Eles não ouviram o evangelho de forma nenhuma? Não, não é isso, eles já ouviram. Muitos crentes já existem ali. Mas esses crentes ainda não conhecem muito do que poderiam conhecer e queriam beneficiá-los, tanto do ponto de vista da vida espiritual como da vida cotidiana. Suzana quer falar. Se puder falar um pouquinho mais alto no... Europa e Estados Unidos. Sim, primeiro, acho que há um alvoroço na América do Sul aqui que não faz muito sentido, não tem fundamento. O pessoal dizendo, um avivamento, há um grande mover de Deus aqui na América do Sul, muitas igrejas se plantando aqui, o evangelho crescendo, e lá estão fechando igrejas. Aí, mas peraí, qual tipo de igreja está se plantando aqui? Esse número corresponde à qualidade ou é só número? Né? E, segundo ponto, lá não existe mais igreja de qualidade nenhuma? Claro que existe. Existem boas igrejas ainda, especialmente na América. Na Europa está ficando cada vez mais difícil. A Europa é um lugar que, para você ter contato com uma igreja pura, é muito difícil. Fica aqui, inclusive, a dica para os irmãos: quando forem programar uma viagem para a Europa, tenham muito cuidado. Eu sei que isso é um problema bom de resolver, né? Mas tem que ter muito cuidado para não chegar no dia do Senhor e não ter onde cultuar. Se não tem onde cultuar, não vá. Certo? Eu me lembro até, a gente acompanhou o seu Mário, Dona Fátima, a gente teve conversa, não foi, sobre onde é que eles iam cultuar lá. Então eles fizeram uma programação para que no dia do Senhor tivesse uma igreja
para que eles pudessem cultuar. Então é um esforço que precisa ser feito. Algumas décadas, Suzana, isso não fazia sentido. Se tinha muitas igrejas boas lá, mas pela secularização da Europa, isso tem sido cada vez mais difícil, certo? Então é bom se ter cuidado, né, nessas idas, mas isso não quer dizer que não tenha nenhuma igreja pura, tá bom? Mais alguém? Então vamos lá. Então existe a igreja, que é a igreja universal, né, que está contida em todas as nações, em todas as épocas, e a gente pode chamar de igreja. Existem as igrejas locais, as igrejas como essa aqui, a Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Existe a igreja que está em Campina Grande, a gente pode chamar, a igreja de Campina Grande se reúne para um evento. É possível. Ou a igreja de Campina Grande tem tantas congregações, e não fazer distinção de denominação. Tratar como igreja, isso é possível. E existe também a igreja que muitas vezes começa numa casa. Esta igreja foi assim, basta olhar aqui as fotos do nosso passado. Começou numa casa, era a igreja que estava na casa de Laíla e Iris, né, da minha família. Então começou lá. Foi lá ou foi dado o pontapé inicial? E hoje já não se chama mais assim porque saiu da casa e passou a ter um prédio onde a igreja se reúne. Mas todas essas conotações são possíveis para a igreja. Ele continua, nossa confissão nessas sessões ensina que há um corpo coletivo compreendendo todos os eleitos de Deus, de todas as nações e gerações, chamado a igreja invisível. O fato de haver tal corpo deve ser crido por cada pessoa que crê que todos os homens de cada época e nação, desde Adão, que receberam a Cristo e experimentaram o poder de sua redenção, são mantidos salvos e que todos quantos o rejeitam serão perdidos. Que este corpo inteiro, em sua completude ideal, não um verdadeiro membro ausente, não um falso membro unindo sua simetria, tem estado constantemente presente na mente de Deus desde a eternidade. Deve ser crido por todas as pessoas que reconhecem a presciência e a ordenação divinas. Este corpo, assim visto em sua plenitude e perfeição absolutas por Deus, desde a eternidade, será por fim revelado ao universo em toda a completude e glória, para que transcenda a todas as demais obras de Deus em suas excelências visíveis. E ela é vista em parte por nós agora, nas eras sucessivas, como uma corporação, visto que cada membro dela é um homem ou mulher vivendo e agindo no mundo, e a vida espiritual pela qual são constituídos membros da igreja se faz manifesta por seus frutos. Esta igreja, contudo, é chamada invisível. Então, esta igreja que nós aprendemos até agora, ela é, em primeiro lugar, o crente e a reunião dos crentes. Só que o crente, ele faz parte da igreja, ele não é a igreja. Existe uma expressão que muita gente usa para poder se manter desigrejado, que é a seguinte: eu sou a igreja. E eu fico impressionado como tem igreja que usa essa expressão contra ela. É um grande tiro no pé a igreja ensinar que eu sou a igreja. Porque é o seguinte: se eu sou a igreja, no dia que eu não quiser vir para a igreja, eu não venho. Porque eu sou a igreja em casa. Só que a definição da palavra igreja, vocês se lembram o que é? É assembleia. Como é a assembleia de um? Não existe assembleia de um. Eu faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, eu sou um membro. Eu não sou a igreja, eu sou um membro da igreja. Eu sou uma parte da igreja. E eu só estou reunido em igreja, em assembleia, quando eu me uno aos outros membros da igreja. Em torno do cabeça. Aí o cara diz assim: resolvido. Eu sou igreja, minha esposa é igreja, meus filhos são igreja. Então a reunião desses membros da igreja é a reunião da igreja. A gente vai fazer um culto em casa. Ah, espertinho, né? Então você vai ter que romper muitos outros princípios da palavra. Porque a palavra de Deus diz, na carta aos Efésios, que o Senhor Jesus Cristo, depois de findada a sua obra, ele deu à igreja, e aí ele vai definir o que é igreja. Ele deu à igreja pastores e mestres
para equipar os santos. Aí eu lhe pergunto, quem foi ordenado da tua casa para ser o liturgo do culto desta noite, se você ficar em casa? Não há ordenação, né? Ah, mas meu marido é pastor, a gente decidiu sair da igreja e a igreja somos nós. Aí a pergunta é, a quem ele responde? Ele é um pastor de si mesmo? Ele sai do corpo, porque a conotação de igreja não é igreja isolada. Sou eu que sou membro da igreja numa igreja local. Esta igreja local está unida à igreja de uma cidade. Esta igreja da cidade está unida à igreja universal. Você se desvincula de tudo isso, mesmo assim continua sendo igreja? Você se desvincula do magistério da igreja, da tradição da igreja, que está alicerçada na palavra, e mesmo assim é igreja? Quem vai celebrar a Santa Ceia? Quem vai disciplinar? Quem vai julgar? Percebe que tudo isso é uma grande ilusão, irmãos. Uma grande ilusão. Eu não sou a igreja, não. Eu sou membro da igreja, eu faço parte da igreja. E isso é muito diferente. Ele diz ainda, esta igreja, contudo, é chamada invisível, porque as porções dela, em qualquer tempo ou lugar visível, são imensuravelmente pequenas em comparação com o corpo, como um todo em sua plenitude de santos de todas as nações e gerações. Então, o que a gente vê da igreja é só em partes. A gente só vê a igreja local, mas a gente sabe que existe uma igreja maior. Aqui a ligação, né, de igreja local com denominação. A gente faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o limite da preocupação dos irmãos com a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa ser muito bem definido. Para que seja definido o limite, precisa ser definida antes qual é a origem da nossa ligação. O que é que nos faz ser parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, desta denominação? É uma conveniência. Há uma necessidade e uma conveniência, porque necessidade é estar ligada a outras igrejas, para que o sistema presbiteriano, que é o sistema bíblico, seja posto em prática. Mas estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou seja, especificamente desta denominação que tem governo presbiteriano, é uma conveniência. Porque poderia ser exercitado o presbiterianismo em outra denominação. Isso, irmãos, nos faz entender que o apreço denominacional, que é bom, e que nós devemos cultivar respeito pela nossa denominação, ainda mais quando a nossa denominação é o que é, a igreja mais tradicional no Brasil, a denominação mais respeitada do Brasil, a que constituiu, né, ao longo de mais de 160 anos no nosso país, hospitais, universidades, escolas, serviço social, pregou a palavra em todos os lugares, é uma igreja ilibada, idônea. Então, quando se tem uma denominação como essa, deve-se ter respeito, irmãos. Evidentemente, com seus muitos problemas, mas a nossa denominação faz gosto participar dela até hoje. Em havendo uma circunstância que nos impeça, e aí por isso que precisa ter o limite, a definição da origem é necessidade e conveniência. Necessidade para o exercício do governo presbiteriano, conveniência porque podia ser em outra denominação, mas é essa. Então, tendo essa ligação, ao longo de tanto tempo, a gente cria uma admiração e um respeito. Mas qual é o limite dessa admiração e o respeito? Caso a denominação, prestem muito bem atenção no que eu estou dizendo aqui, irmãos. Caso a denominação venha, e eu oro para que isso nunca aconteça, venha nos impedir localmente de exercitarmos a fé confessional a qual nós estamos primeiramente ligados. Nós não estamos ligados
os padrões de Westminster por conta da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa ligação aos padrões de Westminster é anterior a isso. Você pode ter conhecido os padrões de Westminster na Igreja Presbiteriana. Isso é verdade. Mas a nossa ligação com a Escritura e com os padrões de fé de Westminster que nos ajudam a interpretar a Escritura é anterior. Entenda isso. Então, o que nos liga, de fato, uns aos outros é a Escritura como regra de fé e prática, e esta Escritura sendo interpretada pelos padrões de Westminster, que é aquilo que nós dizemos, eu creio assim, só que eu não sei descrever minha fé tão bem. Então eu vou lá e olho para os documentos de fé que a igreja produziu e digo, é isso aqui. Só que os documentos de fé de Westminster não foram produzidos pela IPB. Foram produzidos muito antes dela existir, né, pela reunião de 121 grandes nomes da igreja que foram escolhidos por Deus para definir aqueles padrões. Então, é isso que nos une. E aí, a necessidade e conveniência nos uniu à IPB. Quando é que este denominacionalismo se encerra? Se em alguma situação, como aconteceu, por exemplo, na Igreja Presbiteriana da Escócia, os irmãos lembram que o pastor William MacLeod veio aqui há cerca de uns 4 ou 5 anos, pouco mais ou pouco menos do que isso, e nos falou que a Igreja da Escócia, que era uma igreja estatal e que por muito tempo manteve-se como uma igreja confessional, se desviou do caminho e passou a ser uma igreja apóstata, uma sinagoga de Satanás. Então, por terem ligação com a palavra de Deus e com os símbolos de fé, com os padrões de Westminster, a igreja da Escócia, as igrejas locais, se desvincularam da igreja estatal e dali surgiu o que se chama de Igreja Presbiteriana Livre da Escócia. Livre por quê? Porque está livre do Estado, do poder estatal e daquilo que foi definido ali na Igreja da Escócia. Passaram-se os anos, e o que foi que aconteceu com a Igreja Livre da Escócia? Também se corrompeu. E aí um número menor de igrejas locais, percebendo que já não era mais possível guardar a Escritura e os símbolos de fé dentro da Igreja Presbiteriana Livre da Escócia, eles se dividiram novamente e criaram a Igreja Presbiteriana Livre da Escócia Continuada. Continuada por quê? Porque eles estão dizendo, é a continuação do que deveria ser. Eles estão negando que eles são divisionistas, porque não são. Eles são os mesmos que era a igreja anteriormente. É a continuação. Quem se desviou? Foram os anteriores. Percebe? Porque esse é o argumento que os católicos romanos usam contra nós. Foram vocês que se desviaram do caminho. Vocês não são católicos. Não, nós somos católicos. Vocês é que deixaram de ser. Vocês passaram a ser romanos. Vocês negaram a tradição verdadeira da fé. Nós permanecemos na tradição dos apóstolos. Acho que alguém pediu para falar? Não? Então vamos lá. Então é essa conotação que nós devemos ter a respeito da igreja local. O compromisso denominacional, ele deve ter origem naquilo que é origem, necessidade e conveniência. Necessidade porque eu preciso ter um presbitério, eu preciso ter um sínodo para participar, para exercer o governo presbiteriano, mas é conveniência porque podia ser em qualquer outra denominação. Entende? Isto é saudável ou isto é ruim para a igreja? O que é que vocês acham? O fato de nós termos muitas denominações foi saudável para a igreja ou foi ruim? Hã? Diz aí, Jéssica. Saudável. Mais alguém? Necessário. Mais do que saudável, foi necessário. Mais do que saudável. Uma das maiores falácias dos romanos é que eles têm uma igreja
de pensamento uno, homogênea. Isso não existe. É cada católico que tu conversa, ele tem uma definição de catolicismo diferente, parece feminista, né? Cada mulher tem um feminismo para si mesmo. Cada católico tem uma definição diferente. E a gente nasceu e está vivendo um período, agora não mais, né? Mas até pouco tempo a gente vivia num mundo que tinha 2 papas. E totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Um bem mais conservador e um claramente progressista, que é o atual. Então, a gente olha para a Igreja Romana e tem muitas diferenças. As missas não são iguais. O pensamento dos católicos não é igual. Há muitas distinções. Agora, eles conseguem, né? Não é pelo mesmo pensamento que tem, conseguem unir a igreja. É porque simplesmente eles abriram tanto a guarda que aí cabe todo mundo. Eles fazem inúmeras concessões, muito mais do que a gente está disposto a fazer, não é isso? Porque, por exemplo, dentro da Igreja Católica Romana, você tem um movimento carismático, que é paralelo a que movimento dentro do evangelicalismo? Pentecostal. Agora, nós aceitamos o movimento pentecostal como um movimento bíblico? Nós aceitamos o movimento pentecostal? Não estou falando da igreja, mas o movimento. Não é bíblico. O que se faz ali com novas revelações é contrário à Escritura. Nós já aprendemos isso aqui. Agora, lá, o movimento católico é uma espécie de reforma que eles fizeram, né? Um movimento reformista lá. Eles são mais apegados à palavra e tudo mais, mas extremamente mariólatras. E foi uma das imposições de Roma. Vocês podem até ler a Bíblia aí. Agora é o seguinte: tem que lembrar de pedir intercessão a Maria. Então faz uma concessão, faz uma negociação e encaixa ali o movimento, como é o nome? Carismático. A renovação carismática. E tem outro movimento, que é o da teologia liberal dentro da igreja, aquele Leonardo Boff e tudo mais, que tem um nomezinho, né? Teologia da libertação. Bem lembrado. Teologia da libertação. E tem um movimento análogo à teologia da libertação dentro da igreja evangélica. Alguém sabe o nome? Missão integral. Que está, não sei o quanto está ainda, mas está, por exemplo, dentro de denominações muito conhecidas na nossa cidade. A ação evangélica tem esse nome, inclusive, né, por ter um fundamento na missão integral, que é o evangelho em ação. A ação evangélica, estão fazendo alguma coisa. O fundamento disso aqui é missão integral. E o fundamento da missão integral é liberalismo. Eu não sei o quanto eles estão comprometidos com o liberalismo, para ser justo com os irmãos da SEV. Não sei. Mas que este pensamento permeia a mente e os corações das pessoas ali, claramente. Agora, nós concordamos com isso? Não concordamos. E por isso nós nos separamos. Aí a pergunta preste atenção nisso. No meio evangélico existe pentecostalismo. No meio evangélico existe missão integral. No meio evangélico existe até neopentecostalismo, confissão positiva. Eu creio que tudo isso é heresia. Na igreja romana, o que é que eles fazem com as heresias? Eles abrem a guarda, eles abrem o guarda-chuva deles para botar todo mundo e fazem as concessões que Caio estava mencionando, para manter a igreja unida, com coisas que você sabe que está errado. E quando chega um papa como o anterior, o alemão lá, que começava a dizer verdade, não gostaram muito dele, né? Porque ele dizia que muitas coisas que estavam acontecendo na igreja eram contrárias aos documentos da igreja. Rapidamente e misteriosamente ele
se afastou. O que é que a igreja de Cristo precisa fazer? Quando surgem distinções tão sérias assim, a gente se afasta. A gente se afasta. Porque ainda em algumas dessas denominações, ainda que a gente discorde de algumas coisas, algumas delas preservaram o centro da fé. E aí, a aparente desunião demonstra a verdadeira união. Porque eu saí colocando debaixo da minha guarda todo mundo que pensa completamente diferente, isso não é união. Eu preciso estar unido na verdade, não na mentira. No acerto e não no erro. O princípio das denominações é que aquilo que é verdadeiro e é recebido por todas as denominações verdadeiramente cristãs, seja o que verdadeiramente nos une. E em todas as outras coisas a gente está desunido. Isso é o ideal? Claro que não. Porque tem alguma coisa ideal nesse mundo? Não, o ideal é Cristo. Quando ele voltar, a igreja será verdadeiramente una. Agora, o que é necessário para agora? É que hajam as divisões. Para que nós possamos nos unir naquilo que nós realmente cremos. Então, quando eu encontro um batista, por exemplo, eu vou evitar ficar falando sobre batismo, né? Porque vai dar problema. Como o pessoal diz, né? Vai dar treta. Como eu não quero confusão, eu converso sobre coisas que a gente crê e são iguais. Como é que é possível ter uma escola como a nossa, escola cristã, se tem gente de denominações totalmente distintas? Primeiro, por ser aberto e dizer o que vai ser pregado para os filhos deles, e porque existem coisas, e principalmente para crianças pequenas, que eles têm que saber, que fazem parte justamente deste centro da fé, que une todas as denominações. Não importa se o cara é assembleano, se ele é batista, se ele é presbiteriano, se ele é da ação evangélica, todos nós concordamos que o Deus triuno é Pai, Filho e Espírito Santo, que a lei de Deus está contida nos 10 mandamentos, né? Que o credo apostólico é o resumo da nossa fé. Então, se você se apega a isso, não há divisão. Mas eu sempre brinco aqui com os pais que vêm e fazem esse tipo de pergunta. Leandro já viu algumas vezes. Eu disse, agora é o seguinte, se trouxer o teu filho no domingo para a igreja, ele vai ouvir pregação presbiteriana e vai para uma escola dominical presbiteriana para aprender que batismo de criança é certo, não batizar é errado. Que predestinação é bíblico e arminianismo é satânico. E assim por diante. Então só traga se quiser. Porque aí a gente se divide. Mas naquilo que a gente pode se unir, nós nos unimos. As denominações existem por isso. Foi uma bênção que Deus nos deu na reforma, irmãos, para parar com a mentira dentro da igreja. E toda vez que a gente faz o seguinte, a gente diz assim, vamos fazer um evento missionário unindo várias denominações. A gente está tentando voltar para um princípio romano. Porque depois que acabar o evento evangelístico, as pessoas vão para onde? Elas vão ser batizadas por imersão ou por aspersão? Se forem crianças, vão ser batizadas ou não batizadas? Olha o tanto de problema que surge daí. Então, nós encorajamos os batistas a serem missionários. Os assembleanos, idem. Os irmãos da igreja congregacional, da mesma forma. Mas eu não vou indicar ninguém que está se convertendo para ir congregar lá. Nunca farei isso. Eu vou indicar para que ele seja presbiteriano. Porque é o que eu creio. Um dia me chamaram para dar aula no seminário aqui de Campina Grande
sobre sistema de governo. Irmãos, eu fui extremamente resistente. Eu disse, meu irmão, não dá certo. Aí ele disse, mas por quê, pastor? Porque eu sou presbiteriano. E eu não sou por conveniência, não. Sou porque eu creio. Aí ele disse, não, mas o senhor dá todos os sistemas de governo. Eu disse, eu vou dar todo e vou bater em todos, meu filho. Você não está entendendo, não. Eu vou explicar e bater, explicar e bater. E no final vou dizer que o único que sobra, que é realmente bíblico, é o sistema presbiteriano. Fez, mas a gente está precisando de professor. Então vamos lá. Está sabendo que é assim. Na metade do curso ele me chamou. Esse pastor não está dando certo, não. Eu disse, mas eu lhe avisei. E está aqui na conversa do WhatsApp. Pode ler. E eu vou dar até a última aula, meu amigo. Eu vou dar até a última aula. Eu vou bater em todos. Congregacional, batista, episcopal. Não vai sobrar ninguém. Para dizer que o final é que o sistema que Deus nos deu é o presbiteriano. Agora vocês são meus irmãos. Vocês estão errados, mas são meus irmãos. E foi assim, irmãos, pregando em seminário interdenominacional, seminário batista, que algumas dessas pessoas, sabe onde estão agora? Aqui atrás, na classe de catecúmenos. Talvez por isso nunca mais me chamaram. Eu não fui para fazer proselitismo. Eu avisei. Só que é assim, irmãos. Quando a gente crê numa coisa, a gente crê ponto final. Ponto final. Não tem concessão. Nós somos unidos no que dá para ser unido. Os irmãos de todas essas denominações que eu citei aqui são nossos irmãos queridos em Cristo. E se eles precisarem de qualquer coisa, esta igreja vai sempre estar à disposição deles. Mas não para mudar nossa teologia. Nossa oração é que Deus abençoe todas as denominações verdadeiramente cristãs, mas que eles livre-os do mal, do engano e do erro. E que o Senhor abençoe esta igreja local e a nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque é a igreja que o Senhor nos deu para congregarmos e vivermos. Lembrando, a origem da nossa ligação denominacional é necessidade e conveniência. Quando isto for quebrado, estará desfeita a nossa aliança. Eu digo quando, mas coloco como uma condição, não como uma certeza. Porque a nossa oração é que Deus abençoe para que a Igreja Presbiteriana do Brasil permaneça confessional. Amém.